Alguma vez tentou abrir um frasco de compota e sentiu que lhe faltava a força que costumava ter? Ou talvez tenha notado que levantar-se de uma cadeira mais baixa já não é tão fácil como antes. São pequenas coisas, quase insignificantes, que vamos desculpando com a idade. Dizemos a nós mesmos que é normal, que faz parte do processo de envelhecer. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força, dessa fraqueza que se vai instalando sorrateiramente, não é inevitável? E se eu lhe dissesse que muitos de nós, sem darmos por isso, estamos a cometer um erro grave todas as noites ao jantar, um erro que acelera a perda muscular e nos rouba a vitalidade? É uma verdade dolorosa de encarar. A nossa independência, a nossa capacidade de cuidar de nós próprios e de desfrutar da vida, está diretamente ligada à força dos nossos músculos. Quando os perdemos, perdemos um pouco da nossa liberdade. Neste vídeo, vamos desvendar esse erro comum ao jantar e explorar hábitos simples e práticos para não só travar, mas reverter a perda muscular depois dos 60. Fique até ao fim, porque o último conselho que vou partilhar pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar, algo que vai muito além da comida e do exercício. Ora bem, vamos diretos ao assunto que nos trouxe aqui. O grande erro, o hábito que pode estar a sabotar a sua força sem que se aperceba, acontece à noite. Pense no seu jantar típico. Para muitos de nós, especialmente nesta fase da vida, o jantar é uma refeição leve. Uma sopa quentinha, uma fatia de pão com queijo ou manteiga, talvez uma peça de fruta. Parece saudável, não é? Leve, fácil de digerir, perfeito para uma boa noite de sono. O problema é que esta refeição, apesar de reconfortante, é um deserto nutricional para os seus músculos. O erro fatal é um jantar com pouquíssima proteína, e isto é crucial. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de reparação e construção. É durante o sono que os músculos que usamos durante o dia se reparam e fortalecem. Mas para fazer este trabalho de construção, o corpo precisa de tijolos. E os tijolos dos nossos músculos chamam-se aminoácidos, que vêm da proteína que comemos. Se formos para a cama depois de uma refeição rica em hidratos de carbono, como uma sopa de batata e pão, mas pobre em proteína, o corpo não tem os materiais de que precisa. É como contratar um pedreiro para construir um muro durante a noite e não lhe dar tijolos. O que é que ele faz? Fica de braços a abanar. Pior, o corpo, precisando desses aminoácidos para funções vitais, pode até ir buscá-los aos músculos existentes, acelerando ainda mais a perda muscular, um processo conhecido como sarcopenia. É por isso que o primeiro e mais importante hábito que precisa de adotar é transformar o seu jantar numa refeição rica em proteína. Isto não significa que tenha de comer um bife enorme todas as noites. Nada disso. Significa ser inteligente e intencional com as suas escolhas. Vamos a exemplos práticos e bem portugueses. Em vez de uma simples sopa de legumes, por que não enriquecê-la? Adicione um punhado de feijão cozido, grão de bico ou lentilhas. Ou desfie um pouco de frango cozido na sua sopa. De repente, uma refeição leve transforma-se numa potência nutricional. Outra opção fantástica é o peixe. Uma posta de pescada cozida com um fio de azeite, um carapau grelhado ou mesmo uma simples lata de atum ou sardinha numa salada. São fontes de proteína de altíssima qualidade, rápidas de preparar e fáceis de digerir. E os ovos? Os ovos são um dos alimentos mais perfeitos da natureza. 2 ovos mexidos ou um ovo cozido ao lado da sua sopa fazem toda a diferença. O queijo fresco ou o requeijão também são excelentes opções. A ideia é garantir que em cada jantar haja uma fonte principal de proteína. Pense no seu prato. Metade deve ser de vegetais e salada, 1/4 de hidratos de carbono complexos, como batata doce ou arroz integral, e o outro quarto deve ser dedicado a essa proteína de qualidade. Sei o que pode estar a pensar. Mas eu não tenho muito apetite à noite. É uma queixa muito comum. Se for o seu caso, não precisa de comer em grande quantidade. A qualidade supera a quantidade. Um iogurte grego natural, que é mais rico em proteína que o iogurte normal, com alguns frutos secos,
pode ser uma excelente opção. Um pequeno pedaço de frango grelhado. O importante é criar o hábito. Comece devagar. Se o seu jantar é apenas uma sopa, comece por adicionar um ovo cozido. Na semana seguinte, experimente uma pequena porção de peixe. O seu corpo vai se adaptar e, mais importante, vai agradecer-lhe. Vai começar a notar que acorda com mais energia, que as pequenas tarefas do dia a dia se tornam mais fáceis, porque durante a noite finalmente deu ao seu corpo os tijolos de que ele precisava para fazer o seu trabalho de reparação. Este é o alicerce de tudo. Sem proteína suficiente na altura certa, qualquer outro esforço será em vão. Portanto, o desafio que lhe lanço hoje é olhar para o seu prato de jantar com outros olhos. Pergunte-se: onde estão os tijolos para os meus músculos? Ao fazer desta simples pergunta um hábito, estará a dar o passo mais importante para reverter a perda muscular e reconquistar a sua força. Agora que já estabelecemos a importância crucial de um jantar rico em proteína, vamos adicionar mais algumas ferramentas poderosas ao nosso arsenal contra a perda de força. Porque a nutrição é a base, mas precisa de um estímulo para funcionar. Imagine que entregou os tijolos ao pedreiro. Agora precisa de lhe dizer qual o muro que ele tem de construir. Esse sinal, esse estímulo para os músculos, vem do movimento. E quando falo em movimento, por favor, não imagine um ginásio cheio de jovens a levantar pesos enormes. Falo de exercícios simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. O segundo hábito fundamental é incorporar pequenos momentos de treino de força na sua rotina. O segredo não é a intensidade, mas a consistência. 3 ou 4 vezes por semana, dedique 15 a 20 minutos a estes movimentos. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Parece básico, não é? Mas é um movimento funcional que imita uma ação que fazemos dezenas de vezes ao dia. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora cruze os braços sobre o peito, para não ter a tentação de se apoiar. E levante-se. Depois, de forma controlada, volte a sentar-se. Tente fazer isto 10 vezes. Se for muito difícil, comece com 5. Se for fácil, tente fazer 2 séries de 10. Este exercício fortalece as pernas e os glúteos, os maiores músculos do nosso corpo, que são essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Outro exercício fantástico pode ser feito na sua cozinha, enquanto espera que a água para o chá aqueça. Apoie as mãos no balcão da cozinha e dê um passo atrás. Mantenha o corpo direito, como uma prancha, e dobre os cotovelos, aproximando o peito do balcão. Empurre de volta à posição inicial. Isto é uma flexão na parede. Fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usamos para empurrar portas, levantar os netos ou carregar os sacos das compras. Tente fazer 8 a 10 repetições. E para os braços, não precisa de halteres. 2 garrafas de água de meio litro ou 2 pacotes de arroz de 1 quilo servem perfeitamente. Sente-se numa cadeira. Com as costas direitas, segure um peso em cada mão e com as palmas das mãos viradas para a frente, dobre os cotovelos e traga os pesos até aos ombros. Depois baixe de forma controlada. Este movimento simples fortalece os bíceps. A combinação destes 3 exercícios, feitos de forma consistente, já trabalha os principais grupos musculares. E agora, vamos a um detalhe nutricional que potencia tudo isto. O nosso terceiro hábito é focar-se em alimentos ricos num aminoácido específico chamado leucina. Pense na proteína como um colar de pérolas, e cada pérola é um aminoácido. A leucina é a pérola mais brilhante, a que dá o sinal ao corpo para iniciar a construção muscular. Felizmente, muitos alimentos ricos em proteína também são ricos em leucina. Produtos lácteos como o queijo fresco, o requeijão e o iogurte são fontes excelentes. Os ovos, o frango, o peru e os peixes, como a sardinha e o atum, estão no topo da lista. Para quem prefere fontes vegetais, as leguminosas, como as lentilhas, o grão-de-bico e os tremoços, são ótimas opções. Não precisa de ficar obcecado a contar gramas de leucina.
Apenas tenha consciência de incluir estes alimentos nas suas refeições, especialmente no tal jantar rico em proteína. Por exemplo, um jantar com uma posta de salmão grelhado e uma sobremesa de queijo fresco com nozes é uma combinação perfeita para dar aos seus músculos tudo o que eles precisam. O quarto hábito é algo que muitas vezes negligenciamos: a hidratação e os micronutrientes. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, eles não funcionam corretamente, sentimos-nos mais cansados e o risco de câimbras aumenta. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e vá bebendo ao longo do dia, mesmo que não sinta sede. A sede já é um sinal de que o corpo está a ficar desidratado. Além da água, 2 micronutrientes são os melhores amigos dos seus músculos: a vitamina D e o magnésio. A vitamina D, que obtemos principalmente através da exposição solar, é vital para a função muscular. Tente apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência fora das horas de maior calor, expondo os braços e as pernas. Alimentos como peixes gordos, sardinha, salmão e a gema de ovo também ajudam. O magnésio participa em centenas de reações no corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Encontra-o nos frutos secos, como amêndoas e nozes, nas sementes de abóbora e girassol, nos legumes de folha verde escura, como os espinafres e os grelos, e no chocolate preto. Um punhado de amêndoas à meio da tarde é um lanche perfeito. Estes hábitos, quando combinados, criam uma sinergia poderosa. A proteína fornece os tijolos, a leucina dá a ordem para construir, o exercício indica onde construir, e a água e os micronutrientes garantem que toda a obra corre sem problemas. Ao integrarmos estes hábitos no nosso dia a dia, começamos a reescrever a história do nosso envelhecimento. Deixamos de ser espectadores passivos da perda de força e passamos a ser os arquitetos da nossa vitalidade. Vimos como transformar o jantar numa refeição que alimenta os músculos, a importância de movimentos simples, mas consistentes para lhes dar um propósito, e como certos nutrientes específicos podem otimizar todo este processo. Mas agora quero partilhar consigo a peça final, aquela que prometi no início e que une tudo. É algo que não se come nem se levanta, mas sem a qual todo o esforço pode ser em vão. O hábito secreto e talvez o mais poderoso de todos é cultivar um sono de qualidade. Já falamos que é durante a noite que o corpo repara e constrói os músculos, mas isto só acontece se entrarmos nas fases de sono profundo e reparador. Se passamos a noite a dar voltas na cama, a acordar de hora a hora, ou se dormimos poucas horas, estamos a roubar ao nosso corpo o tempo precioso de que ele precisa para se regenerar. É como se o pedreiro estivesse pronto para trabalhar, com todos os tijolos ao seu lado, mas as luzes da obra não param de piscar e as sirenes não param de tocar. O trabalho fica a meio, mal feito ou nem sequer começa. A falta de sono crônico não só impede a construção muscular, como também aumenta os níveis de cortisol, a hormona do stress, que literalmente quebra o tecido muscular. Por isso, otimizar o seu sono é tão importante como otimizar o seu jantar. Como podemos fazer isso? Comece por criar um ritual de relaxamento antes de se deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o telemóvel e o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno. O seu quarto deve ser um santuário para o sono, o mais escuro, silencioso e fresco possível. Evite refeições pesadas e álcool perto da hora de deitar, pois podem perturbar a qualidade do sono. A cafeína para algumas pessoas pode ter efeito durante muitas horas, por isso talvez seja boa ideia evitar o café depois do almoço. A consistência também é fundamental. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Lembre-se, não se trata apenas de construir músculos para parecer mais forte ou para conseguir abrir frascos. Trata-se de ter a força para pegar nos seus netos ao colo sem medo,
de ter a energia para fazer aquela viagem com que sempre sonhou, de ter o equilíbrio e a confiança para caminhar na rua sem receio de cair. Trata-se de manter a sua independência e a sua dignidade pelo maior tempo possível. As pequenas mudanças que discutimos hoje, como adicionar uma fonte de proteína ao seu jantar ou fazer agachamentos numa cadeira enquanto vê o telejornal, são os seus atos diários de rebelião contra a ideia de que envelhecer é sinônimo de fraqueza. São pequenos investimentos que pagam dividendos enormes em qualidade de vida. Você tem o poder de mudar o rumo das coisas. Não amanhã, não para a semana que vem, mas hoje. Comece hoje mesmo, no seu próximo jantar. Olhe para o seu prato e faça essa escolha consciente. O seu corpo, a sua saúde e o seu futuro irão agradecer-lhe imensamente. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é a sua fonte de proteína preferida para o jantar? Partilhe as suas ideias e receitas nos comentários abaixo. Vamos ajudar-nos uns aos outros a criar uma comunidade mais forte e saudável. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam precisar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para viver uma vida plena e cheia de energia em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida todos os dias.